Olá a todos vocês, quem vos fala é o professor Sebastião e hoje vou falar para vocês a respeito do plano de estudo tutorado terceira e quarta semanas, do nosso PET Evoluum quarto bimestre. O tema é Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira de 1789. Aqui tem uma apresentação falando que a conjuração é a associação de pessoas que conspiram secretamente contra um governo. O quinto, que era imposto cobrado aí pela coroa portuguesa, que é um quinto da extração do ouro, ou seja, 20% do metal, e era cobrado lá nas casas de fundição, tinha que receber o selo real, né, para ir ao certificado daquele ouro que você conseguiu extrair, né, no caso dos mineradores. A derrama, que era a cobrança forçada de 100 arrobas anuais de imposto sobre o ouro, que a partir de 1751 começa a ter um declínio da retirada do ouro nas regiões das Minas Gerais, e com isso vai haver arrecadação forçada por parte da coroa portuguesa, aonde os devedores vão ter que pagar com objetos pessoais, como joias, pratarias domésticas, móveis e até mesmo a casa onde o minerador morasse, conforme o valor da dívida. Essa arroba correspondia a 14,7 quilos, né, a arroba portuguesa, que correspondia, sem arrobas, 1.470 quilos de ouro anual em impostos. Os autos são documentos que compõem o processo jurídico e a devassa é tudo aquilo que está ligado à investigação desse crime. São as pesquisas, a prova, a inquirição dos acusados e os autos de devassa, que é o processo que levou os inconfidentes ao julgamento. Por que eu li isso? Porque é interessante para as nossas atividades. E a nossa atividade começa justamente com um texto sobre a conjuração mineira, ou Inconfidência Mineira. Antecedentes. Ao longo do século XVIII, a produção do ouro nas minas caiu gradativamente, mas a cobrança de impostos feita pela coroa de Portugal, não. Os mineradores não davam conta de pagar. Por isso, em 1751, foi instituída a cobrança de um piso anual de 100 arrobas sobre pagamento do quinto, 1.470 quilos de ouro, né? O principal imposto. Com 100 arrobas, seriam 1.470 quilos, e o ouro vinha se escasseando a cada ano, a partir de 1751. Os homens detentores das lavras de ouro foram ficando cada vez mais insatisfeitos. Para piorar o quadro, o Alvará de 1785, também chamado de Alvará Dona Maria I, proibiu o funcionamento de manufaturas têxteis na colônia, com exceção das que produziam tecidos grossos e algodão usados para a fabricação de roupas para os escravizados. A imposição dessa medida obrigou a compra de tecidos importados, geralmente ingleses, ou seja, tinham comprado da Inglaterra, de ótima qualidade, mas bem mais caros, o que aumentou ainda mais a crise da região aurífera. A situação atingiu auge quando, em 1788, chegou no Brasil um novo governador para a capitania das Minas, que era Luiz Antônio Furtado de Castro, do Rio de Mendonça e Faro, que era chamado de o Visconde de Barbacena, encarregado de decretar a derrama, que é a cobrança forçada do ouro. Então, a cobrança era violenta dos impostos sobre mineração e atrasos, e essa notícia alarmou os habitantes da capitania, criando condições para uma conspiração em Confidência Mineira ou conjuração mineira. Em sua maioria, os conjurados eram homens das elites de Vila Rica, e então, capital Minas Gerais, hoje Ouro Preto, os mineradores, fazendeiros e altos funcionários da coroa, advogados, padres e oficiais da cavalaria, do regimento encarregado da fiscalização da cobrança do quinto nas casas de fundição e da segurança das barras de ouro, que eram transportadas até o Porto de Janeiro, e de onde seguiu para Portugal. Então, nós vamos ter o quê? A sexta Companhia de Dragões, onde o Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, exercia o posto de alferes, o que equivalia a segundo tenente. Como comandante, ele tinha quem? O Joaquim Silvério dos Reis, que viria a ser o principal delator da conspiração. Muitos dos conjurados tinham formação em Universidade de Coimbra, Portugal, o que por si só mostra o quanto eram homens nascidos na elite. Na época, só os muito ricos tinham curso superior. Na Universidade de Coimbra, conheceram ideias dos filósofos iluministas franceses como o fim do absolutismo monárquico, igualdade entre os homens, liberdade religiosa e de expressão,
limitação do poder dos governantes através de uma Constituição, direito da população de destituir o governante que fosse opressor. Além disso, ficaram informados do fato de que as 13 colônias inglesas da América do Norte proclamaram sua independência em 1776, formando a República dos Estados Unidos da América. Esse fato encheu de esperança os jovens das Minas Gerais que estudavam em Coimbra, com José Maciel, Tomás Antônio Gonzaga e Inácio José de Alvarenga Peixoto, de que pudessem se livrar da opressão imposta pela coroa portuguesa depois que voltassem à Vila Rica. Os inconfidentes então reuniam-se à noite, sempre na casa de um deles, para discutir as ideias dos filósofos iluministas, para planejar como enfrentariam as tropas portuguesas e proclamariam a independência, o que fariam depois. Entre os planos militares estava a resistência derrama, que daria início a um movimento maior para o rompimento com Portugal. Porém, os inconfidentes não tinham tropas e a organização de homens em armas era muito pequena. Depois que o movimento se tornasse vitorioso, os homens que planejavam pretendiam proclamar a República, aprovar uma Constituição que seria escrita por Cláudio Manuel da Costa, José Inácio Alvarenga Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, apresentar à população a bandeira da nova República, um triângulo com inscrição em latim, libertas, quais será também, que liberta ainda que tardia, que inspirou a atual bandeira do Estado de Minas Gerais. Eles queriam também transferir a capital de Vila Rica para São João del Rei, fundar uma universidade em Vila Rica, separar a igreja do Estado, implantar indústrias em Minas, criar um serviço militar obrigatório, incentivar a natalidade para aumentar o povoamento, pagando pensões para as mães com muitos filhos, e tomar as instalações da Casa da Moeda, que ficava em Vila Rica. Discutiram muito o fim da escravidão, mas essa questão ficou indefinida, visto que o trabalho das minas era feito por escravizados. Ia se falar que eles eram o quê? As elites, e tinham muitos escravos, né? Então, vi que essa questão, para muitos deles, era inviável. Planejava para fevereiro de 1789 a Inconfidência, mas a derrama não aconteceu nessa data. Era o dia que ia acontecer, era o ano e o dia, né, que era o mês e o ano que ia acontecer a derrama, mas não vai ocorrer a derrama. Por quê? No mês de março, o Visconde de Barbacena anunciou às câmaras municipais que a derrama tinha sido suspensa. Em meados desse mesmo mês, o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que tinha muitas dívidas com a coroa, resultantes do repasse atrasado de seus contratos de coleta de impostos sobre a mineração, denunciou ao próprio Visconde de Barbacena uma conspiração contra a coroa portuguesa em curso em Vila Rica, em troca do perdão de suas dívidas. Em 19 de abril, partiu para o Rio de Janeiro, onde estava Tiradentes, para fazer essa mesma denúncia ao vice-rei. Os conspiradores foram presos e levados para o Rio de Janeiro, capital da colônia, onde foram julgados pelo crime de lesa majestade e a traição ao rei, no caso a rainha de Portugal, Dona Maria I. As sentenças foram lidas em 18 de abril de 1792, sendo que 12 réus foram condenados à morte. No dia seguinte, vai haver a mudança nessa sentença. Numa audiência, foi lido o decreto de Dona Maria I, que comutava a pena de morte em degredo nas colônias portuguesas de Angola e Moçambique, na África. Só para Tiradentes foi mantida a pena de morte, porque ele era alferes da coroa portuguesa. Então foi mantida a pena de morte e executado na forca em 21 de abril desse mesmo ano, no centro do Rio de Janeiro. Seu corpo foi esquartejado e seus restos mortais expostos ao longo da estrada real entre o Rio de Janeiro e Vila Rica. E aí vem a primeira questão, analisa o quadro a seguir. Então tem um quadro aqui da produção aurífera da América Portuguesa. E aí vem a primeira pergunta, que é a letra A. Então vamos entender aqui, vou marcar aqui as perguntas, né? E a gente vai comentando, né, sobre as respostas a essas letras aqui dessa primeira questão. Então vamos lá. A primeira pergunta é: a produção do ouro aumentou mais nas décadas do século XVIII, e qual foi esse aumento em quilo? Então, sim, né? Então, se a gente for olhar ali, em quais décadas aumentou aí a produção do ouro? E aí a gente vai ver ali o aumento do ouro entre as décadas de 20 e 30, né? Então, prestem atenção ali, entre as décadas de 20 e 30, na terceira e no quarto quadrinho. E
nós temos um aumento de quantos quilos aí, né? Um aumento de cerca de quantos quilos, produção em quilos? Em torno aí de 7.027 quilos, né? De um ano para o outro. E ela continuou aumentando essa produção até final da década de 40, né? Que também vai chegar aí em 1740, 1749, ao auge aí da produção aurífera, que é a produção de 28 mil quilos, 959. Então, aumenta mais, entra entre essas décadas, né? Entre as décadas de 20, 30 e 40, há um grande aumento aí da produção do ouro. A segunda questão, então vamos à segunda questão, a letra B. A partir de qual década no século XVIII a produção do ouro começa a cair? Então verifiquem lá no quadrinho, na década de 1760, veja se ela começou a cair realmente. Depois que a produção do ouro começou a cair em algum momento, ela volta a aumentar? Vocês acham que volta a aumentar? Verifiquem aqueles quadrinhos ali, sim ou não. D. Qual foi a queda em quilos entre a década seguinte e a década em que aconteceu a Inconfidência Mineira? Parece que houve uma queda aí de... Né? Então vamos ver aqui de quantos quilos. Por volta aí de 5.700 quilos, não é isso? Entre a década anterior à Inconfidência Mineira. Então, quer dizer, de 8.000... Então, aliás, aqui ó, de 16.897 para 11.195. Então, em torno aí de 5.000 quilos e 700, né? Relacione a queda na produção do ouro acontecida em Minas Gerais no século XVIII com a Inconfidência Mineira. Então, a queda da extração do ouro vai fazer com que Portugal decrete que a derrama, né? Que era o que? A cobrança forçada das 100 arrobas anuais de ouro. E isso vai ser o grande elemento propulsor, né, do que? Da Inconfidência Mineira, né? Vamos à segunda questão. Segunda questão. Qual o significado social da Vila Rica do século XVIII de ter formação na Universidade de Coimbra? E aí vamos voltar lá no texto. Né? No texto fala o quê? Fala alguma coisa sobre ter uma elite intelectual, que somente aquelas pessoas que eram mais ricas da colônia conseguiam, né, estudar lá em Coimbra. Então, era uma política, né, elitista, voltado para a intelectualidade, a política enquanto a maioria da sociedade das Minas Gerais era quase que analfabeta, né? Então nós temos que voltar lá no texto fala isso. E a terceira questão relaciona as ideias políticas que alguns inconfidentes conhecidos na Universidade de Coimbra com seus planos para as Minas Gerais durante a Inconfidência Mineira, durante a independência, né? Bom, e aí nós temos uma série de ideias iluministas, né? Quais são essas ideias aí? Bom, são as ideias iluministas, no caso a formação de uma república, uma universidade em Vila Rica, e aí a gente pode voltar aqui um pouquinho no texto, olha, né? Ter uma capital, separar a igreja do Estado, então, quer dizer, criar o serviço militar obrigatório, então, quer dizer, há uma série de questões aqui, mas eles serão influenciados pelas ideias o quê? Iluministas. E a última questão, você identifica alguma contradição entre as ideias iluministas do século XVIII e os objetivos inconfidentes? Qual? Por quê? E aí vocês vão responder essa questão para nós aí, que é bem ampla, né? Vocês acham que tem? Eu acredito que sim. Por quê? Eles defendem a ideia de liberdade política e liberdade o quê? Econômica. Mas tem alguma coisa que vai simplesmente de encontro às ideias iluministas. E que coisa é essa? Está aqui no último parágrafo aqui, olha. Está aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Discutiu muito sobre o fim da escravidão. Leia esse parágrafo
eu acho que isso vai ser a parte que vai simplesmente ser contraditória às ideias iluministas. Semana 4. Vamos rapidamente à semana 4 aqui, que tem como tema influências da Revolução Francesa na Conjuração Baiana. Então vamos lá. A Revolução Francesa começou em Paris no ano de 1789 contra o absolutismo monárquico e os principais privilégios da nobreza e do clero. Foi um período de guerras civis na França que durou de 1799, quando, em novembro, o general Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado, o golpe 18 de Brumário, e assumiu assim o poder. Os revolucionários lutaram na defesa das ideias que poucas décadas antes haviam sido defendidas pelos filósofos iluministas, como os de que os governantes devem estar a serviço dos interesses da maioria da população e terem suas funções e poderes limitados por uma Constituição. O governante que não correspondesse às expectativas da população poderia ser deposto pela vontade popular. Lembra muito de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, né? Filósofo iluminista, que já falei para vocês. Outra ideia importante definida pelos iluministas foi a igualdade de direitos entre todos os cidadãos. Me lembra um pouquinho de John Locke, né? Que era inglês, né? Então vamos lá. Também havia uma grande satisfação com o sistema de cobrança de impostos da França. A nobreza e o clero não pagavam impostos, mas cobravam impostos do restante da população, chamado terceiro estado. O lema da Revolução foi liberdade, igualdade e fraternidade na França, que resume muito bem os ideais da Revolução, os ideais iluministas, né, nessa Revolução. A Revolução Francesa inspirou um movimento popular separatista contra a coroa portuguesa acontecido em Salvador, na Bahia, no ano de 1789, conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Muitos dos participantes eram alfaiates, homens que faziam roupas masculinas, ou Revolta dos Búzios, porque alguns dos integrantes da revolta identificavam-se como tais, usando um búzio em um braço. Eram pessoas simples, né? Faziam parte de diversos segmentos da sociedade. Diferente da Inconfidência Mineira, que é elitista, né? Inspirava nas ideias iluministas, principalmente na independência dos Estados Unidos. Aqui vai ser diferente. Aqui, se vão se inspirar nas ideias iluministas, as pessoas, né, vão ser mais simples, que vão participar da Inconfidência ou Conjuração Baiana, e também estão ligadas de forma diferente da mineira à Revolução Francesa. Vamos aqui ao texto, então. O local que iniciou a Conjuração Baiana, Revolta dos Alfaiates, em 1798, foi Salvador. E como começou essa revolta? Vamos à leitura aqui. Começou com membros da maçonaria que se agregavam com o nome de Cavaleiros da Luz, o senhor de engenho Inácio Siqueira Bucão, e homens da classe média como o cirurgião e jornalista Cipriano Barata, e o médico, que era conhecido como médico dos pobres, o farmacêutico João Ladislau de Figueiredo, o padre Agostinho Gomes e os professores Francisco Muniz Barreto e José da Silva Lisboa reuniram-se periodicamente para traduzir e estudar os textos dos filósofos iluministas, como Rousseau, que eu comentei para vocês novamente, né? Voltaire, né, da liberdade de expressão, vale a pena também retornar a ele. As ideias de igualdade ganharam as ruas através de panfletos manuscritos fixados em locais públicos no dia 12 de agosto de 1789, conclamando o povo a fazer uma revolução e implantar uma república igualitária na Bahia. Então, essas ideias repercutiram entre a população pobre, que sofria com a escassez de alimentos e que subiam o preço constantemente das roupas, calçados, ferramentas, e eram produtos caros importados de Portugal, que vinham da Inglaterra, como nós já vimos. E já que o alvará de 1786, assinado aí por Dona Maria I, a rainha de Portugal, proibia a existência de fábricas no Brasil. Além disso, os impostos abusivos contribuíam para aumentar a insatisfação popular. Então, os ideais defendidos nos panfletos eram o quê? Era a proclamação de uma república na Bahia, em que todos tivessem liberdade, igualdade de direitos, a abolição da escravidão, a abertura de portas em Salvador para o livre comércio, diminuição dos impostos, aumento dos soldos e da oferta de alimentos, né? Ou seja, aumento dos salários aqui. A repercussão, o movimento teve adesão popular entre soldados e alfaiates. Quando a revolta se radicalizou,
os intelectuais afastaram-se do movimento, principalmente as pessoas mais ricas. O governador da Bahia, tem o nome dele aqui, olha, Fernando José de Portugal e Cássio, ordenou que fosse aberta uma investigação para descobrir os responsáveis pelos panfletos, o que levou autoridades aos conspiradores, que foram presos, julgados 1 ano e 2 meses depois, no dia 8 de novembro de 1789. A responsabilidade maior coube aos soldados Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga e Lucas Dantas do Amorim Torres, e aos alfaiates Manuel Faustino Santos Lira e João de Deus Nascimento, enforcados em 8 de novembro de 1799 e depois esquartejados. Seus membros foram expostos em diferentes locais de Salvador. Os intelectuais e participantes da maçonaria receberam apenas penas mais brandas e foram absolvidos, né? Então, vamos às atividades. Nessas atividades aqui nós temos um texto que fala: algumas propostas dos líderes da Conjuração Baiana eram divulgadas através dos textos satíricos chamados pasquins, que faziam críticas políticas e conclamavam o povo à mobilização contra a administração colonial portuguesa. Muitos desses textos eram fixados nas portas das igrejas. Leia abaixo o conteúdo de um deles, né? Povo, o tempo é chegado para defender a vossa liberdade. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade e da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos, que serei felizes para sempre. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo de feliz da nossa liberdade, o tempo que seremos todos irmãos, o tempo que seremos todos iguais. A ideia dos participantes da Conjuração Baiana também foram divulgadas através dos panfletos pregados nas ruas de Salvador. Leia um trecho de um desses panfletos de 1789. O povo baiano, avisa ao povo baiense: ó vós homens cidadãos, o vós povos curados e abandonados pelo rei, pelos seus despotismos, pelos seus ministros. Ó vós, povo, que nasceste para seres livres e para gozares do bons efeitos da liberdade. Ó vós, povos, que vivei flagelados com o pleno poder do indigno coroado. E esse mesmo rei que vos criaste, esse mesmo rei tirano, é esse que se afirma no trono e vos deixar para vos roubar, para vos maltratar. Homens, ó tempo, é chegado para a vossa ressurreição, sim, para ressuscitares do abismo da escravidão, para levantares a sagrada bandeira da liberdade. A liberdade consiste no estado feliz, no estado livre do abatimento, a liberdade, a doçura da vida, o descanso do homem com igual paralelo de uns aos outros. Finalmente, a liberdade, o repouso e a boa-aventurança do mundo da Mary Priori. Esse texto é o começo da história do Brasil. E aí vem 3 questões, né? A primeira questão: há alguma palavra que se destaca mais dos pasquins do panfleto? Qual palavra se destaca mais? Então, nós temos qual palavra? Eu acho que se vocês procurarem ler a palavra liberdade, talvez, né? Leiam lá e me responda se sim ou não, né? Segunda questão: as palavras teriam o mesmo significado para os conjurados, membros da elite, para os soldados e alfaiates? Explique. Então, voltem lá no texto, verifiquem lá. Eu acredito que não, porque os membros da elite eles só pensavam talvez ficar livres de Portugal. Mas para os soldados e alfaiates, a liberdade significava o quê? Principalmente, o fim do quê? Da escravidão. Eles não defendiam a escravidão. Então voltem lá no texto, vejam se essa afirmativa que eu acabei de falar para vocês está correta e escreva a resposta. Identifique nos textos acima ideias comuns da Revolução Francesa de 1789 a 1799. Então, quer dizer, quais são as ideias que estão ligadas aí da Revolução Francesa com a Conjuração Baiana? Primeiro, acho que a gente tem que pensar na questão da república, da igualdade de direitos, a ideia de abolição da escravidão. Eu acho que a partir dessa tríade vocês podem desenvolver esse texto, ok? Então, por hoje é só, ficamos por aqui. Próxima aula veremos a semana 5 e 6 e iremos terminar o nosso plano de estudo tutorado,
né, que é o PET aí de volume 4, e terminamos aí o quarto bimestre, ok? Então, até a próxima aula, até a próxima semana.